redondo, né? Que até às vezes se toma sopa dentro e tudo, né? Ela está vendendo aproximadamente a 7 euros, que é caríssimo. Mas as pessoas procuram porque não é um pão que você encontra numa padaria. Então ela conseguiu aí um motoqueiro para entregar rápido e ela está, te falo assim, ela já está pensando em abrir uma pequena loja porque ela não dá mais conta com o forno em casa. Ela está trabalhando na casa dela ainda. Mas chega um momento que fica pequeno, né? É a questão. E o que é interessante, mas o problema é que eu vejo muitos jovens, mas o problema é que eu vejo sobretudo pessoal adaptado, entusiastas desse tipo de trabalho. O problema são os miúdos, que não estão muito para ter esse trabalho, mas se calhar com a maturidade, saúde! com a maturidade vão criar esse gosto. Mas apesar de tudo, pá, aqui em Portugal, por exemplo, tem-se aparecido aqui muitas atividades, e por isso é que há bem pouco tempo. Sim. Alergia ao pó. É alergia, né? Tem aparecido efetivamente, então, aqui atividades tradicionais que têm surgido, claro, aproveitando a dinâmica do turismo. Só que o problema é que com a paragem do turismo por causa da pandemia, a coisa ficou assim um bocado lenta, não é? Pronto. Claro. Vamos lá ver. Exatamente. Vamos ver o que acontece. Me diga uma coisa, conseguiu baixar o PowerPoint? Baixei, mas posso explicar a partir daí? Não, se o senhor quiser, porque podemos fazer o seguinte, vai falar o currículo primeiro, não é isso? Sim. E falar sobre o que é que são os seminários, o que é o seminário, percebes? Tá, ok, exatamente. O que é o seminário, o currículo. Se quiser me passar a palavra para um agradecimento rápido, claro. E eu vou pedir, já para mostrar as fotos, para eles terem uma noção do panorama de onde eu estou e a minha profissão na cidade. Então diz-me uma coisa, mas espera aí, como é que queres fazer? Eu falo sobre os... Primeiro fala do seminário, abertura. Sim. Se quiser falar do meu currículo, me apresenta, me passa a palavra só para agradecer o convite. Exatamente. Né? E eu já vou pedir para abrir o PowerPoint para eu mostrar onde eu moro e por que a atividade de tradutor aqui é muito importante. Muito E aí depois vamos falar da parte, depois que abaixar o PowerPoint, a gente começa a falar dessa parte mais tecnológica, a transformação com a pandemia, como é que foi o choque para todos, né, nesse primeiro momento e as alternativas que apareceram, e aí a gente vai discursando. Muito bem, então é isso mesmo. Então diz uma coisa, queres que eu passe então eu? Por favor, eu prefiro. Muito bem, então vou fazer isso mesmo. Espera aí, deixa-me só baixar, tá? Eu fiz uma apresentação da cidade, inclusive mostrando os principais lugares de trabalho aqui em São Paulo, e no final tem algumas fotos minhas trabalhando. Então, espera aí, então deixa-me já abrir aqui isto. Ok. Espera aí, até vou fazer aqui uma coisa. É assim, eu não sei quantas pessoas é que vão entrar, quem é que não vai entrar, percebes? É sempre uma incógnita. Porquê? Claro. Porque até ao nível de estudantes, uma pessoa nunca sabe. Porquê? Pessoal, nós no ano passado tive, por exemplo, seminários onde apareceram para aí, exemplo, 6 pessoas. Tem. E onde apareceram para aí 18, 20, 30, tive uma com 70 pessoas. Tem. Compreendes? Sem problema. Compreendes? Não é fácil, não é como a Universidade Sénior que faz aparece. Estudante português é muito preguiçoso. Não, mas o brasileiro também, viu? O brasileiro também. Ou é um nome sonante que exprimido não sai nada, mas é um nome sonante. Tem. E até aparece. Ou então procuram polémica, por exemplo. Claro. Conferências, seminários onde sabem que a polémica vai aparecer. Sim. Uma coisa. Ouves algum eco aí? Ouves algum eco? Algum eco? Ah, não, tem um pouco de eco, sim. E é mau? Não, tranquilo, dá para entender tranquilo. Pronto. Não tem problema, não. Por acaso, me dá só um minutinho que está caindo uma tormenta pesada aqui, eu vou fechar a janela. Força. Ok?
justo na hora que a mãe vai atravessando, né? Tem uma live agora, 3h30, tá? Bom dia, tá, né? É. Ok. Dá pra ver, tipo, eu acho que a água bate e volta, né? Sim. Tá caindo até granizo aqui, meu amigo. Epá, É uma... chegou o outono, foi? Pois aqui tem inclusive Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que são dois grandes compositores, né, da Claro, época de conheço 60. perfeitamente. Eles têm uma música famosa que se chama Águas de Março, justamente por isso. Muito bem. Ora bem, já É o tive mês aqui das uma outra chuvas. pessoa Se março não chove, não tem água na cidade o resto do ano. Muito bem, muito bem. Então, seja bem-vinda, né? Claro, é importante. Exatamente. Eu ia te mostrar aqui, depois a gente pode até brincar com isso, porque você vai ver que quando eu desligo a câmera, aparece o símbolo da interpretação. Muito Porque bem, muito bem. muitas vezes eu não apareço para o cliente, né? Mas então e não é bom também a pessoa ficar olhando para nós, porque ela presta mais atenção em nós do que no evento. Olha, isso é Então, interessante dizeres, ó Jorge. é, Isso é exatamente. interessante Por isso que dizeres. eu vou fazer isso na hora. Eu vou fazer isso na hora para mostrar para eles. Muito Como vê bem. aqui, são algumas fotos da cidade, hotéis. Por exemplo, o segundo slide é de um hotel que parece uma melancia. Muito bem. É um hotel grande. Temos aqui colegas do Caminho de Santiago, pá, isto já está pré-sábado ou domingo, não é? Pois Como estava a é, dizer aqui o nosso amigo Jorge, não é? está Sejam adiantando a bem-vindos. aula. Daqui a Está bocadinho adiantando a aula. vamos começar, ainda falta muita gente, Boa gente a tarde entrar. para o Brasil e boa noite para Portugal. Boa tarde, Maria. Boas tardes ou boas noites, exatamente. Vamos ver, há sempre pessoal aqui do Isla que obviamente também gosta, até mesmo colaboradores do Isla que costumam entrar. Agora, como eu digo sempre, é uma incógnita, não é? Porque às vezes o português é um bocadinho preguiçoso e chega à quinta-feira, pensa logo no fim de semana. Ah, mas agora não tem mais fim de semana com... Eu não sei como vocês estão, mas nós aqui estamos à beira de um lockdown, né? Nós aqui, Amanhã, né? nós aqui estamos à beira de abrir, mas a espaços. A espaços. Sim, Estamos aqui devagarinho, sim, devagar quase parando. Eu estou sim. fartinho de dar aulas sentado, pá. Eu quero levantar-me e pôr-me na gueta. E o problema Sim. é, se tu reparares nas fotografias, eu digo, pá, não saio da minha cidade, porque para Claro. já é proibido passar por concelhos. Eu estou farto de caminhar por Matosinhos, pá. Sim. Nunca mais saio daqui, tira-me do sério. Mas Já pronto. conhece todas as pedras. Ui, os calhaus, as portas, pá. Mas pronto, a realidade é que eu admito que funcionou. Sim, Os sim. números baixaram bastante. Mas A que custo? acontece se as pessoas não se afastarem, não houver um isolamento, não adianta. Claro. Isso está claro, isso é claro. Arthur, se quiser voltar para o primeiro slide e baixar, aí a gente já Muito deixa. bem. Deixa-me só pôr Bom, aqui. Olá, Elisete. Boa tarde, Elisete. Eu vou Obrigado. mandar agora uma mensagem pelo bate-papo, já que já estavam em conversa. Muito bem, Elisete. Seja bem-vinda. Olha, Obrigada. Jorge, apresento a minha madrinha académica. Está bem? A minha madrinha muito académica. bem. Minha madrinha Dona académica. Está Elisete. bem? Elisete Olá, Martins. muito prazer, Jorge. É, É um prazer estar boa, aí. Eu, não, boa, eu terei de sair um bocadinho mais à frente, discretamente, mas tenho sem todo o problema. gosto em Sem problema. acompanhar tudo aquilo que o Arthur vai fazendo e é sempre um prazer estar com gente tão importante que nos vai, no fundo, acrescentar, que é o que nos faz falta, pessoas que nos Obrigado. acrescentem.
Exatamente. Sim, E a obrigado. Elisete, para mim, é a melhor professora universitária do mundo. Ai, meu Deus. E é uma grande amiga. É exagero. Uma grande Isso é verdade, mas o resto é exagero, está bem? Não. Mas Olha, Jorge, vindo do doutor Arthur, eu acredito, viu? Mas é exagero. a Elisete vive às portas do Caminho da Costa, em Vila do É Conde. verdade. Olha, Vila Portas do do Caminho Conde. da Costa. É verdade, é Então, verdade. como tal, vale bem a pena. Vamos aqui, eu vou estando a dar a entrada aos colegas, já temos aqui uma boa margem, temos aqui muita gente já a entrar e claro, chegou a altura de começar a fazer agradecimentos, obviamente, agradecer a todos vocês, a vossa presença. Eu não sei como está seus minutos aí, no meu aqui faltava 1 para 3h30, mais ou menos. São 18h31. Aqui no Brasil são 3h30, né? Mas sabes que eu sou uma pessoa muito aborrecida. Diz? É a diferença do fuso horário. Nós vamos deixar o som, porque senão vocês vão ter problemas. Muito bem, fazem muito bem. É isso mesmo. Fazem muito bem. Está bem? Para antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, então, à primeira sessão da segunda edição dos Seminários de Comunicação Digital. A verdade é que eu costumo ser muito pontual, a minha família é de origem britânica, que há aqui colegas que estão aqui presentes que sabem que eu sou muito, muito, muito complexado com as horas, com a pontualidade, então são 18h30, 18h31, e eu tenho todo o gosto então de, obviamente, iniciar então esta primeira sessão da segunda edição dos Seminários de Comunicação Digital. Como o próprio nome indica, esta edição encontra-se inserida no plano curricular do terceiro ano da licenciatura em Comunicação e Tecnologia Digital do ISLA, Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia de Vila Nova de Gaia. Obviamente, primeiramente, dou as boas-vindas ao amigo Jorge Cáceres, que a partir de São Paulo decidiu, efetivamente, então, estar connosco nesta primeira sessão, e é, para mim, um imenso orgulho em tê-lo aqui, e vocês já vão perceber porquê. Mas quero também agradecer a todos vocês que se encontram aqui no Porto, a todos vocês que se encontram no Brasil, que também tiveram o gosto de participar nesta iniciativa, porque se calhar, o melhor da pandemia, no meio de tanto flagelo, de tanto sofrimento que esta pandemia tem efetivamente favorecido. A realidade é que o facto de nós finalmente apostarmos na comunicação digital para aproximarmos e quebrarmos fronteiras com a utilização destas plataformas, permitiu que na mesma sala pudessem estar pessoas da Bélgica, pudessem estar pessoas de Espanha, pudessem estar pessoas de Portugal e das várias partes do país e também do Brasil. Como tal, a todos vocês que aqui estão, e acredito que mais pessoas irão efetivamente entrar, sejam bem-vindos, e claro, muito em especial também aos alunos do ISLA, porque é para vocês que este seminário surge. O objetivo destes seminários é refletir de que forma é que a comunicação digital nos dias de hoje fazem mover a roda dentada dos dias, no ponto de vista do mercado. Vocês no curso de comunicação digital tiverem efetivamente a oportunidade de abordar as noções teórico-práticas, mas é importante chamarmos a depor as personalidades da sociedade, do mercado, que efetivamente vos dão a conhecer a realidade que vocês vão então enfrentar lá fora. Não é um mundo fácil, mas é um mundo cheio de possibilidades. Assim nós tenhamos essa capacidade de olhar para os desafios de frente. Isso é que é o mais importante. Como eu vos disse, então, esta é a segunda edição dos Seminários de Comunicação Digital, e se vocês puderem reparar aqui neste cartaz, estes seminários vão decorrer durante todo o semestre, no âmbito da cadeira de seminários do terceiro ano de Comunicação e Tecnologia Digital, onde vocês então ficam desde já convidados a assistirem às restantes sessões que este ciclo irá efetivamente desenvolver, tá bom? Muito importante. Então, eu vou-vos apresentar Jorge Cáceres. Jorge Cáceres
e esta minha relação com o professor Jorge Cáceres de São Paulo, ele é uruguaio, vive em São Paulo há muitos anos, e é a prova provada, é a prova concreta de que a comunicação digital vale a pena. Eu conheci o professor Jorge Cáceres pelo Facebook. Porquê? Porque o professor Jorge Cáceres e eu temos uma coisa muito grande em comum, que são as rotas de peregrinação a Santiago de Compostela, mais conhecido como o Caminho de Santiago, ou os Caminhos de Santiago. E a realidade é que tudo começou então por essa relação, por esse diálogo que fomos realizando pela internet, onde o Facebook e outras plataformas nos permitiram então aproximar-nos. E foi algo de tanto sucesso que inclusivamente eu e o professor Jorge Cáceres estamos a compartilhar um curso sobre os Caminhos de Santiago pelos auspícios da Universidade Cena Contemporânea do Porto, que tem efetivamente então granjeado de tal maneira sucesso que na primeira edição tivemos 75 participantes e nesta temos cerca de 40, se a memória não me falha, está bem? Mas voltemos então aqui ao cerne desta sessão. O professor Jorge Cáceres é tradutor, intérprete. Neste momento, ele é o presidente de uma das principais associações de peregrinos do Brasil, mas é ao mesmo tempo também professor universitário, colabora com o Instituto Cervantes e com várias universidades no Brasil. E a realidade é que o trabalho que o professor Jorge Cáceres tem feito ao nível da interpretação e ao nível, sobretudo, da tradução em grandes eventos no Brasil, e a realidade é que o Brasil está muito evoluído no que diz respeito ao trabalho da tradução, ao trabalho da participação de tradutores em grandes eventos internacionais e, como vocês sabem, ao nível das ciências sociais, o Brasil dá muitas cartas nas mais variadas instituições de ensino superior que o Brasil, efetivamente, então, desenvolveu. E é com muito gosto que, obviamente, ao convidar o professor Jorge Cáceres, permitir construir, criar cada vez mais pontes, então, entre Portugal e o Brasil, que a única fronteira que verdadeiramente existe é o Oceano Atlântico. Nós somos um povo irmão e é com muito gosto, eu já tive a oportunidade também de dar aulas no Brasil, e é com muito gosto que convido o professor Jorge Cáceres, que será o primeiro de 2 brasileiros que vamos ter o gosto de ter aqui. O segundo será o doutor André Castro, que é médico, que nos vai falar também sobre a sua experiência no âmbito da comunicação digital relacionada com a medicina. Está bem? O professor Jorge Cáceres pediu-me que partilhasse com vocês aqui uma apresentação sobre São Paulo. E eu, sem mais demoras, porque vocês já me ouvem falar durante todo o ano, então é ver do professor Jorge Cáceres, está bem? Jorge, o palco é teu. Faça favor. Ok. Obrigado, doutor Arthur. Obrigado a todos que estão aqui com a gente. É um prazer sempre compartilhar experiências e falar com pessoas, principalmente esses novos meios, né, que nos levam a tantas fronteiras que antigamente passavam por aeroportos, passavam por hotéis, por reservas, por vouchers. Eu diria que hoje eu estava pensando justamente nisso, né, que parece que nós estamos passando por uma nova revolução industrial. Eu ficava imaginando, hoje eu estava pensando como é que deve ter sido o choque da revolução industrial naquela época que aconteceu na Inglaterra, no seu início. Acredito que mais modernamente nós estamos passando o mesmo, com muita coisa que nós estamos vendo de mudança no mundo e tão rapidamente, né? Mudanças que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Bom, como o doutor Arthur comentava, eu moro na maior cidade da América Latina. Em termos das Américas, acredito que só perde para Nova York e para a Cidade do México. Mas eu gosto sempre de começar falando sobre São Paulo, porque é uma cidade que surpreende a muitos, porque muitas vezes quando a gente fala sobre o Brasil, a primeira coisa que vem à mente é o Carnaval no Rio de Janeiro. É a primeira coisa, digamos que é o grande produto que o Brasil tem, né? O Carnaval. Já há 2 anos não temos ele, por motivos óbvios.
Mas é bom comentar que São Paulo se transformou no grande motor do Brasil. Hoje ele carrega praticamente 40% do produto interno bruto do Brasil. Então, a gente vê que a arrecadação de impostos, as principais indústrias, montadoras de carros, estão centralizadas por aqui. Logicamente, tem algumas em outros lugares, mas o grande centro está aqui. Essa é uma foto aérea assim, tirada de um dos principais edifícios altos aqui de São Paulo, que é o Terraço Itália, um edifício que tem seus 40 andares. Mas para vocês terem uma dimensão do que é isso, é uma cidade de poucas árvores e muito concreto. Hoje, para vocês imaginarem isso e compararem até onde vocês se encontram, a cidade de São Paulo hoje tem 12 milhões de habitantes e a grande São Paulo chega a 20 milhões de habitantes. Então, vejam que muitos países da Europa precisariam se juntar para criar o mesmo número de habitantes. Logicamente, quando as coisas são muito grandes, a gente sempre costuma dizer que São Paulo tem tudo, mas tem tudo do lado bom e do lado mal, porque ao mesmo tempo que a gente tem todos os serviços, aqui vocês encontram, por exemplo, uma rua para vestidos de noiva, uma rua para peças de carro, uma rua para peças eletrônicas, por exemplo. Então, assim, é muito setorizado, por bairros. Muitas vezes a gente... eu preciso comprar roupa. Tem o bairro das roupas populares, logicamente tem os grandes centros comerciais, mas, assim, tudo aqui é grande, inclusive os cinemas. Vocês imaginam que uma cidade desse tamanho, para controlar numa pandemia, não é muito simples. E imaginem vacinar tudo isso. São Paulo, nesse ponto, comentando um pouco sobre a pandemia, é um dos que está mais à frente no Brasil, o estado de São Paulo, que está mais à frente em termos de vacinação, e dos 22 milhões que temos aqui, hoje estão vacinados 3 milhões, que parece pouco, mas é um número relativamente grande, 3 milhões já vacinados na cidade e no estado de São Paulo. Para mostrar um pouco de São Paulo, é importante comentar para vocês que o meu trabalho, basicamente, de interpretação, de tradução, ele não passa apenas por grandes centros de palestras, grandes centros comerciais, mas também passa por hotéis. São Paulo, hoje, no Booking, ele tem 860 hotéis de grande porte. E todos esses hotéis preparados para palestras, para congressos, para eventos. E aqui eu trouxe como exemplo o Hotel Unique, que muitos dizem que parece um barco, mas, na verdade, parece a metade de uma melancia cortada. E aqui a foto do lado seria a parte do bar, restaurante e piscina do hotel, com a vista de São Paulo. Apenas para ilustrar para vocês um pouco essa parte de hotéis, que é muito forte, né? Porque é realmente onde se fazem muitos eventos. E na próxima foto, doutor Arthur, nós já passamos para o que seriam as grandes superfícies de eventos, onde são feitos, por exemplo, o Salão do Automóvel, Salão do Livro, Salão de Máquinas Agrícolas e assim por diante. Esse primeiro aqui é um dos grandes centros, talvez o primeiro centro que nós temos em São Paulo, é o Parque Anhembi, Centro de Convenções Anhembi. Ele fica um pouco que à margem da cidade, vocês veem a margem ao fundo, e essa vista da direita, essa foto da direita, seria o grande auditório de eventos, que se vocês olharem na foto da esquerda, vocês vão encontrar ele pequeno aqui na frente, mas do lado tem um amarelo, um prédio grande, que é um grande hotel que dá apoio a toda essa estrutura. Esse quadrado grande que vocês veem aqui embaixo é nada mais, nada menos que o lugar onde ficam ali os expositores, todos aqueles que querem mostrar os produtos daquela exposição que nós temos ali no momento. Vamos ver outro grande centro comercial? Grande centro comercial, não, centro de exposições. Esse é outro que tem aqui na entrada de São Paulo, numa das rodovias. Esse é chamado de Centro de Exposições Imigrantes. Talvez seja o maior de todos. E eu posso dizer para vocês que sair desse começo para chegar do outro lado precisaria de uma bicicleta, porque realmente ele é enorme. Ele é impressionante, o tamanho disso. Claro, grandes eventos, né? Não é para um evento de pouca gente, mas é um evento que atrai 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, assim por diante. São grandes eventos
feitos na cidade. São Paulo se identifica hoje como a cidade dos eventos, a cidade das convenções. Esse aqui nós temos outro do outro lado da cidade, oposto ao anterior, aquele fica na Zona Sul, esse seria o Expo Center Norte. Nós temos um grande shopping center, um grande centro comercial, e apoiado a esse centro comercial, nós temos esse Expo Center Norte, que é bastante grande também. São aproximadamente 4 grandes armazéns enormes, todos envidraçados, onde ali são feitas também exposições. Esse Center Norte é muito conhecido por ter as grandes convenções de cosmética, principalmente. Ele apoia muito essa parte de cosmética, de cuidados pessoais, parte de cabeleireiros, é muito importante nesse sentido, esse Center Norte. E esse outro pode colocar, esse é outro também, que foi um dos primeiros que apareceu na cidade, é o Expo Center Transamérica. Ele pertence a uma rede de hotéis chamada Transamérica, e também pelo tamanho dos pavilhões, vocês podem ver que é muito grande realmente. Esses são praticamente os grandes centros onde a gente trabalha. Aqui, para vocês terem uma ideia, essa é a minha... Era, né? Até então, o meu local de trabalho, uma cabine. Como vocês podem ver, aqui embaixo nós encontramos, tem até uma lâmpada aqui para iluminar o meu computador, 2 garrafas de água, que é o que mais a gente bebe para poder falar tanto, e aqui um auditório, para vocês terem uma ideia de como é o nosso trabalho e a visão desse trabalho, sempre olhando para o público, prestando atenção em todo o movimento, não somente o palestrante, mas também uma visão mais geral. Próxima foto. Aqui, por exemplo, algumas fotos minhas nesses locais. Esse aqui é o Anhembi. É uma foto que já deve ter uns 8, 9 anos. Foi a primeira vez que eu trabalhei nesse lugar. É um lugar que, claro, muito, muito desejado pelos tradutores, porque, claro, dá renome ao currículo trabalhar nesses lugares. Aqui umas palestras menores, mas não menos importantes. Nesse caso aqui era um fabricante de máquinas para trituração de pedras, para fazer pedregulhos. E vieram pessoas da América Latina que iam comprar essas máquinas, e aí se faz todo um treinamento com essas pessoas, e a gente aqui, como vocês podem ver na sala, temos 2 computadores, justamente porque eu não trabalho sozinho. Normalmente a gente trabalha em dupla, porque a voz da pessoa não aguentaria um evento inteiro. Eu posso comentar com vocês que normalmente um evento nunca é inferior a 6 horas de trabalho, então são 6 horas seguidas, às vezes com intervalo para um café, para um almoço, mas normalmente entre 6 a 8 horas, e dependendo do tema, nós vamos revezando a cada 30 minutos, se o tema for mais fácil, e a cada 15 ou 20 minutos, se o tema é mais complicado. Um tema de medicina, por exemplo, porque a gente não escolhe só uma área, mas a gente escolhe várias áreas e trabalha praticamente todas elas. Umas exigem mais trabalho anterior que outras, tem uma preparação para isso, eu já vou explicar depois, mas um trabalho de medicina, por exemplo, os termos são tão complicados que a gente não consegue fazer mais do que 15 a 20 minutos. Aqui nós estamos em ação, percebam vocês que eu estou com um amigo aqui, o meu amigo Amauri, que ele é da Venezuela, ele é um brasileiro que morou muito tempo na Venezuela e está de volta ao Brasil. Fazemos muitos trabalhos juntos, e lá atrás vocês veem uma segunda cabine, que é a cabine de inglês-português. No nosso caso aqui, é a cabine de espanhol-português, que é a área que eu trabalho. Mas aqui vocês veem que há até uma segunda cabine, e já houve caso de 5 cabines juntas, por causa de espanhol, inglês, francês, alemão e assim por diante. Então, e português, né? Mas dependendo, essa foto está um pouco escurinha aqui, mas é um trabalho de cabine num congresso também, com o Eduardo, um amigo peruano também, que há muito tempo ele mora no Rio de Janeiro, e a gente se encontra bastante para trabalhar junto. Ele vem para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, tem esses contatos também. Acredito que tenha mais uma ou outra foto. Essa daqui, para vocês verem que o nosso lugar não é sempre dentro de uma cabine, mas aqui nós estávamos fazendo uma tradução simultânea num bar de gelo. É um bar criado, era pela Grey Goose, que é uma grande marca de vodka, acho que, se não me engano, ela é francesa, a Grey Goose, e eles montaram um bar de gelo, onde a temperatura era menos 30 graus, a gente teve que colocar essa roupa para entrar, e fazia toda a tradução dentro do bar também.
Então, a gente usava, inclusive, máscaras, que na época a gente não usava máscara ainda como hoje, mas era obrigado a usar máscara para que o vapor também gelado não entrasse na boca e poderia dar problemas depois pulmonares, né? Falar muito num lugar desse não é muito bom. Eu acho que eram essas as fotos, né, meu amigo? Exatamente, é a última. É a Essa mesmo. última. Essa última é bastante curiosa, né? Porque parece que nós estamos no iglu, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora eu faço-te essa pergunta porque o Jorge, e muito bem, o Jorge, muito bem, tinha dito na altura de seria interessante, e acho que um seminário vale a pena por isso, e por isso é que depois vai haver um espaço para diálogo, e gostaria muito que vocês participassem, porque o Jorge, para além da capacidade de comunicação que tem, é alguém que efetivamente é dado a diálogo, e daí que quando tivemos esta ideia de criar efetivamente esta sessão, foi que isto também pudesse ser um diálogo fluido, não é? Que não ficássemos agarrados a uma apresentação propriamente dita. Claro que há várias matérias que uma apresentação é extremamente interessante e útil, porque nos ajuda a conduzir, obviamente, o pensamento. Mas o nosso amigo Jorge não precisa disso. E agora faço desde logo uma pergunta tipicamente jornalística. Como vocês sabem, muitos de vocês sabem que eu tenho muitos anos de experiência jornalística e faço esta pergunta. O Jorge apresentou-nos fotografias de grandes eventos presenciais, desde no gelo, desde as cabines, passando obviamente por muitos desses espaços onde vocês, felizmente, podiam então, entre aspas, contracenar com vários atores dentro da atividade em que o Jorge milita. Ó Jorge, e agora, com a pandemia? Parou a tradução no Brasil? Bom, Parou a tradução na América? Como é que a comunicação digital se tornou um paradigma também na vossa atividade? Ou se esse paradigma já existia? Também é importante dizer. Eu acredito que a pandemia não tenha criado tudo. Ou será que a comunicação digital já existia? Nesse sentido, essa utilidade. Vamos lá, Jorge. Bom, como vocês sabem, a grande mudança de rota foi em março do ano passado. Eu diria que nós estamos assim, hoje estamos a 11 de março e eu diria que o meu choque térmico em relação à pandemia foi no dia 15 de março, quando no Brasil houve toda essa situação pandêmica no mundo, mas aqui efetivamente eu acredito que o mundo já vinha se alastrando e já tínhamos casos da Itália, da Espanha, de Portugal. Brasil demorou um pouquinho, ficou olhando e em 15 de março realmente veio o grande susto aqui também, a grande mudança. Eu posso lhe dizer que assim já havia até o ano passado, até março do ano passado, alguma preocupação digital, mas não no sentido de comunicação com o cliente. Diria que mais no aspecto tecnológico, no sentido de você ter uma boa máquina, um bom notebook. Não havia condições de se fazer uma tradução, mesmo presencial, porque a gente precisa de conexões muito rápidas, até para consultar palavras e assim por diante. Então, a gente não poderia ter um computador mais ou menos para remediar a situação. A gente sempre tinha na cabeça que tinha que ter um computador de ponta e fones e microfones de altíssima qualidade, porque era o que a pessoa recebia nos seus ouvidos. Inclusive, eu posso dizer para vocês que já trabalhávamos junto, porque quando uma empresa preparava um evento e colocava a cabine dentro de um congresso, do lado tinha um técnico de som, nós tínhamos umas caixinhas como silenciadores de ruído, porque se eu, por exemplo, bato a mão no vidro, cai um copo, o barulho não aparece para o cliente no ouvido dele, mas eram recursos ali digitais, digamos, mas ao vivo. E quando veio a pandemia, realmente o setor passou por um momento muito crítico, porque as empresas elas levaram esse primeiro susto e elas não estavam preparadas para eventos online e os tradutores também não. Então, o que aconteceu? Houve uma paralisação de aproximadamente 90 dias, onde ninguém sabia o que fazer. E se tinha muito essa ideia de que, olha, é passageiro,
Então, basta esperar um pouco que logo se resolve ali, junho, julho, agosto, a vida volta ao normal. E nós sabemos que já estamos indo para um junho, julho, agosto e ainda não voltamos ao normal. Mas muita gente ficou realmente assim, despreocupada, praticamente eram umas férias em casa, mas houve um movimento de tradutores preocupados em saber o que se poderia oferecer ao cliente para poder continuar a transmissão, reuniões à distância, oferecer todo um serviço que até então não existia. Como vocês sabem, por exemplo, uma empresa portuguesa que tem negócios no Brasil, quando precisava-se de uma reunião, saía o responsável de Portugal para fazer uma reunião aqui, hospedando-se, marcando uma reunião. Se fosse outros idiomas, nos chamavam para a gente fazer essa intermediação, mas não havia, por exemplo, não passava pela cabeça de ninguém estar na sua casa fazendo essa reunião. Isso não existia de maneira alguma e foi o que as empresas, primeiro nós tivemos que educar. Então, eu poderia dizer para vocês que até junho, a gente ficou pensando o que nós necessitávamos na nossa casa para prestar um serviço de qualidade. Então, começou. Bom, o computador tem que ser de última geração. Ok. Nós precisamos de uma conexão rápida de internet, mas que não seja a cabo, que seja por fibra ótica, porque a qualidade é melhor. Então, eu não tinha fibra ótica em casa. Eu tive que cancelar o plano anterior e contratar outro servidor que me oferecesse, outro provedor que me desse a fibra ótica. E realmente, assim, a qualidade, a diferença é brutal. Se você pegar aí uma banda larga normal, normalmente a minha voz vai ficar assim, constantemente. Sobe, desce volume, apaga um pouco, volta, e na banda larga é como se a gente estivesse na mesma sala, presencialmente, então não tem essa diminuição. Claro que era muito importante isso, mas não bastava. Então, logicamente, a gente teve que adaptar, por exemplo, microfones de última geração e microfones que não fossem com esse cabinho normal, igual a um celular, ao microfone de celular, mas que fosse USB. A qualidade de um microfone e fones de ouvido USB é muito maior. Muitos talvez não saibam disso, mas a qualidade é muito maior que um cabo normal desses que você coloca um microfone no celular. No nosso computador tem esse tipo de conexão igual ao do celular, mas a qualidade que chega ao cliente é muito diferente. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente teve que estudar. Então, assim, vamos supor, em novembro eu fiz um congresso de nutrição, onde a base do congresso estava na Suécia. Porque a pessoa que criava o evento estava na Suécia. Nós estávamos no Brasil porque ele queria tradução português e espanhol. Teve 6 línguas, para vocês terem uma ideia, ele abriu uma sala de Zoom com quase 1000 congressistas, pagantes do mundo inteiro, e todos agradecendo porque esse congresso era presencial, mas não pôde ser feito presencialmente, foi a primeira vez que foi criado online, e as pessoas agradeciam, porque elas falavam, olha, eu não tenho condições de sair, por exemplo, da África do Sul, como estava presente ali, para assistir o evento na Suécia. E hoje eu posso pagar esse evento tranquilamente, porque eu pago o evento e eu assisto o evento inteiro. E até o ano anterior, ele precisava pagar uma passagem aérea para a Suécia, deixar o seu trabalho onde ele estava para poder ir uma semana, 5 dias para ir para Estocolmo, onde fosse, para poder assistir o evento. Então, pagar hotel, pagar viagem, pagar comidas. E hoje a pessoa está ali, ela para de assistir o evento, trabalha. E tem muitas coisas que nos preocuparam nesse começo, por exemplo, porque há pequenos detalhes que a gente precisa pensar para oferecer ao cliente. Imagine que a gente está nesse evento de nutrição, por exemplo, quase 1000 pessoas ali online, e acaba a força de luz da rua, acaba a energia. E aí, acaba a minha voz, acaba a conexão. Logicamente, a conexão não precisa a fibra ótica não precisa de luz para chegar na minha casa, mas para alimentar o modem que leva a conexão para toda a casa, precisa de energia. Então, o que aconteceu? A gente teve que tomar alguns cuidados, como comprar um estabilizador de energia e, além disso, uma bateria extra
que é uma bateria de carro, igual a do carro, que ela seria uma bateria especial para isso, onde eu consigo ficar sem energia na minha casa por até 8 horas, sem cair a conexão, e eu continuo interpretando sem nenhum problema. Vejam vocês que a gente não esperou passar por uma falta de luz na minha casa para detectar que isso era preciso. Eu tive que comprar toda uma aparelhagem aqui por causa da queda de energia, nunca precisei usar, mas é aquela coisa, se eu não tenho, a luz cai. Parece a lei de Murphy, não é assim? Quando não se tem as coisas, acontecem. Hoje eu tenho, eu nunca precisei disso, mas eu preciso ter porque é uma segurança para o meu trabalho. Então, veja que, assim, apenas para abrir o computador e me conectar com o cliente, eu já passei por toda uma transformação, né, doutor Arthur? Houve uma transformação muito grande nesse sentido, apenas para falar, estou online, diferente de antigamente. Muito bem. Então, vocês verem como eu e o Jorge já nos conhecemos tão bem, bastou eu mexer-me para o professor Jorge saber que eu ia fazer uma pergunta. Isso é bom sinal. É bom sinal. Então, diz-me uma coisa, mas antes mesmo desta pandemia, já se faziam este tipo de traduções? Eu vou-te fazer, vá lá, 3 em 1. Pergunta 3 em 1, para que tu possas então, apesar de ser sempre interessante fazer isto de uma forma tipo ping-pong, a verdade é que é isso. Obviamente nós temos a questão da latência, saber se, por exemplo, a rapidez com que o som da conferência chega a ti e a forma como depois transmites. Mas é interessante saber como é que a estrutura é feita, como é que a estrutura A latência é importante, hein? A latência recebe a tradução e tudo isso, não é? Mas antes dessa pergunta, pode parecer um bocadinho meramente técnica, mas acho que para a nossa própria cultura geral é interessante. Sim. Antes mesmo desta pandemia, obviamente, já existia este tipo de congressos que permitiam aproximar continentes, países. É verdade isto? Ou era algo muito, muito específico, muito pouco? Não. Isto abriu porta. Exatamente. O que acontecia até então eram reuniões pequenas que eram feitas através do Skype. Na realidade era isso. O porquê de que grandes eventos não eram feitos dessa forma? Porque geralmente os grandes eventos eles têm apoiadores e têm fabricantes dos produtos e eles vão para um evento para mostrar e ter esse contato ao vivo com seus clientes. Então, por exemplo, vamos supor que é um salão do automóvel e eu fabrico rodas de automóvel. Então, é importante eu levar as rodas presencialmente para o evento para a pessoa ver que as rodas são de qualidade e ela fazer um contato, uma aproximação comercial nesse sentido. Então, até a pandemia, havia algo online, mas eram pequenas reuniões e feitas por Skype. Vocês sabem que o Zoom, ele estourou realmente a partir da pandemia, né? As pessoas não utilizavam, aqui no Brasil, pelo menos, a gente não utilizava o Zoom, pouquíssimo, né? Mas é interessante porque quando apareceu toda essa situação, a primeira coisa que o Zoom fez, que já era uma plataforma que estava acontecendo, mas era apenas para reuniões e assim por diante, a primeira coisa, no primeiro mês de pandemia, a primeira coisa que o Zoom fez foi incorporar ao seu sistema uma plataforma especial para colocar intérpretes em várias línguas. Não sei se vocês sabem, mas hoje uma plataforma do Zoom, você precisa pagar a mais por isso, é um plus que o Zoom oferece, mas você consegue colocar até 10 idiomas simultaneamente. São 10 canais, né? Então, o cliente, aqui na parte inferior, do jeito que nós temos hoje, teria um globo terrestre. Quando a pessoa clica nesse globo terrestre, aparecem as bandeiras das línguas que estão sendo traduzidas. Então, no caso nosso, por exemplo, que eu faço muito espanhol, português, para o meu cliente, o Zoom vem dos Estados Unidos, eles selecionaram como espanhol a bandeira da Espanha e como português a bandeira de Portugal. Não é a bandeira do Brasil. Por mais que a gente tenha um português brasileiro, a bandeira que aparece ali é a bandeira de Portugal. Mas o Zoom, nós vimos que ele rapidamente ele se preocupou nisso, porque ele viu que o mercado exigia, né?
O Zoom pode surpreender a muitos, e houve um começo até um pouco preocupante do Zoom, porque se falou muito sobre a segurança do Zoom, e eu posso dizer para vocês que, comparado com as outras plataformas, melhorou muito, né? Eu já não vejo mais esse tipo de problema no Zoom, e o Zoom hoje ele tem feito, ele não tem um limite. Logicamente, eu como empresário posso falar para eles, olha, eu vou precisar de um evento para 1.000 pessoas, e eles vão abrir uma sala para 1.000, mas eu já vi isso de um evento que foi feito metade do ano passado. Talvez alguns conheçam aqui, tem um grande orador norte-americano que se chama Tony Robbins. Ele fala muito sobre autoajuda, essa coisa das pessoas, né, das pessoas pensarem mais sobre elas e fazer novos caminhos. E ele abriu há pouco tempo, na metade do ano passado, uma plataforma Zoom. Claro que ele negociou praticamente com o dono do Zoom isso, mas ele tinha 25.000 pessoas online. Vejam a que ponto que chegou esse meio, né? Porque a gente às vezes vê um Zoom com reuniões de escola, de universidades, às vezes até familiares, coisas assim, mas hoje ele atinge grandes números, né? E o máximo que eu vi até hoje, que eu achei incrível, porque eu entrei nessa palestra para assistir, foi desse Tony Robbins, 25.000 pessoas online. Ele estava num teatro com câmeras e tudo, né? Um teatro vazio, mas ele estava ali, e a tela de fundo, olha que impressionante, eram as telas dessas 25.000 pessoas. Então, era um grande mosaico com a carinha de todos. Logicamente, se quisesse procurar a minha, não ia achar, porque a foto era isso, né? Mas as 25.000 pessoas que estavam online atrás dele, de uma forma, era o cenário dele atrás, né? Então, como eu falo para vocês, o mundo hoje não tem limites, né? E talvez a grande preocupação das pessoas seja justamente assim, quando a pandemia acabar, voltamos para trás. E talvez esse voltar para trás possa ser uma volta para trás, mas não nos mesmos moldes que nós tínhamos. Isso, no meu setor, eu posso garantir que não voltamos ao que tínhamos. Olha, no ponto de vista até da comunicação digital, e porque este curso de comunicação digital procura efetivamente formar, esta licenciatura procura formar especialistas em publicidade, em marketing, nas várias matérias relacionadas com a comunicação, jornalismo online, por exemplo, também. Há bocado tu incluíste aqui uma equação que me fez despertar aqui uma coisa que é importante, é que ao nível da publicidade, nós muitas vezes falamos que o mundo da publicidade mudou bastante ao longo destes últimos anos, dirigindo, obviamente, a publicidade para fora dos meios de comunicação social tradicionais, nomeadamente jornais, rádios, televisão, e começaram a ir, obviamente, para as redes sociais, para os vídeos do YouTube. Tá? Ora, tu há bocado falaste uma coisa que é muito importante, que é os vários eventos presenciais contavam, obviamente, com a participação de empresas que tinham nestes eventos a oportunidade para divulgar os seus produtos. Exatamente. E muitas dessas empresas contratavam empresas publicitárias para criar os seus stands, por exemplo, a sua comunicação e tudo isso, correto? Exatamente. Com a pandemia e com o facto das pessoas se habituarem, efetivamente, então a comunicar então, a partir do online, exauriu-se, perdeu-se um bocadinho esse espaço para a publicidade. Muito. E diz-me uma coisa, nas iniciativas que tu tens feito, encontras publicidade aí? As instituições, as empresas, como é que fazem a publicidade, por exemplo, num evento online? Como é que nos cartazes que tu vês isso? Como é que a publicidade conseguiu, o mundo da publicidade e da propaganda conseguiu encontrar espaço num lugar onde não há oportunidade para mostrar os seus produtos presencialmente, mostrar, desenvolver, contar características deste ou daquele produto? Tens visto o espaço da publicidade nesses eventos?
Olha, isso foi uma coisa que, a princípio, nós pensamos que, claro, com um término da pandemia, nós voltaríamos aos eventos presenciais, né? Essas grandes superfícies, como eu mostrei nas fotos de São Paulo, porque realmente a preocupação daquele fabricante que é especializado numa área é mostrar, por exemplo, como eu falava para vocês do Center Norte, por exemplo, que é o maior centro de exposição de São Paulo destinado à parte de cosmética, beleza, saúde, né? Esses eventos geralmente são ali. E ali, por exemplo, a pessoa, um faz shampoo, o outro faz escova de cabelo, o outro faz secadores de cabelo. Então, tinha toda uma gama de produtos. Nós achávamos, e vejam que vocês como o mundo nos surpreende a cada dia, que, claro, olha, quando isso acabar, ou com a vacina isso melhorar, tudo volta, claro, com máscaras, com cuidados, mas isso acaba voltando. Há 2 meses, eu fiz um evento que era sobre produtos alimentícios para atletas de alto rendimento, né? Então, eram grandes empresas que fazem produtos para maratonistas, para pessoas, praticamente pessoas que se preparam para Jogos Olímpicos, porque as coisas que eu vi ali realmente não eram para nós que saímos correndo pelo parque, né? A empresa que vendia o congresso, além das palestras e os nomes caros que apareceram ali de palestrantes, porque hoje em dia sai muito barato contratar uma pessoa dessas, porque você deixa de pagar, como falei, várias coisas, que era uma passagem aérea, uma passagem, às vezes, em primeira classe, um hotel 5 estrelas, porque a pessoa tem nome. Então, pela primeira vez apareceu um congresso onde, depois da palestra, abria-se uma cidade virtual, como se fosse uma cidade virtual, na realidade não uma cidade virtual, um congresso virtual. E, por exemplo, vamos supor que é um evento de cosméticos e eu vendo shampoo para cabelo profissional. Então, eu tenho ali, eu reservei, eu aluguei, dentro dessa cidade virtual, um stand, certo? Vejam só aonde chegou a coisa. Tem um stand virtual, eu escolho um avatar, eu sou uma pessoa que pagou para assistir o congresso. Eu escolho um avatar, esse avatar pode ser com a minha foto, se eu quiser, do rosto, eu saio andando pelas ruas ali do congresso, eu vejo aqui um fabricante, eu entro, e aí aparece uma secretária digital, fala assim, olha, o senhor gostaria de falar com que setor? Ah, eu quero falar com um shampoo para cabelo. Ah, o senhor vai no sofá 3. Aí tem o número do sofá, eu vou lá com meu avatar, eu sento ali naquele sofá e vem uma pessoa da empresa, que ela está lá na empresa dela, no trabalho dela, eles criam como se fosse um call center na empresa, então era possível você ter até 10 pessoas atendendo ao mesmo tempo. Então, essa pessoa, ela vinha com o bonequinho, sentava do meu lado e começava a conversar comigo como se nós estivéssemos aqui agora. É quase como um jogo de computador, isso faz-me lembrar aquela Exato. aplicação. Eu Faz-me acho que o lembrar Sims, aquela. não tem um jogo Sims que vai construindo a cidade? Claro. Ou então aquela plataforma que há uns anos atrás teve muito sucesso, que foi o Second Life. Exatamente. É isso mesmo. Ou Eles seja, quer dizer, criaram um recuperaram o Second Second Life Life, não é? dentro de um congresso. Muito bem. E olha que interessante, porque eles vendiam o espaço, eles não deixaram de ganhar dinheiro. Se a empresa quisesse, tinha que pagar pelo espaço do mesmo jeito que no congresso presencial. Logicamente mais barato, porque ele não precisa montar essa estrutura que acabou de comentar o doutor, né? Que se precisa até de um publicitário para logos, criar um projeto com arquitetos, uma empresa especializada, pintores, as pessoas que vão levantar aquilo no evento. Então, assim, como eu falo, todos os dias nós nos surpreendemos com isso, né? E uma coisa que eu queria deixar comentar aqui, para aqueles que são mais tecnológicos e têm os números mais em mente na cabeça, para que eu possa realizar um evento adequadamente, eu não posso ter mais do que latência 5,
eu devo ter de download pelo menos 100 megas e de upload 60 megas. É o mínimo exigido para que a minha voz chegue do outro lado sem interferências, sem nenhum problema. Então, para vocês tenham ideia, latência máximo 5, download mínimo 100 e upload mínimo 60. São Então, números que quem é da tecnologia... Diz-me uma coisa, Jorge. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou me inscrever no congresso, em que sei que vamos ter pessoas da China, do Japão, e eu obviamente quero perceber o que é que eles vão dizer. E como é que eu faço? Qual é a tecnologia? Quais são os procedimentos? Eu entro, tem lá então o tal botãozinho com a língua. Como é que eles fazem para vos contratar? Tu tens que entrar com o Zoom. Ora, muito rapidamente, sem demasiadas características técnicas propriamente ditas, como é que uma pessoa que entra num congresso onde aparecem chineses, japoneses, tem acesso àquilo que estás a dizer, e de que forma é que é feita a sincronização com o palestrante está a falar e o tradutor na língua que o cliente, que a pessoa que está a ouvir em casa está a ouvir. Ora, explica-nos um bocadinho isso. Sim. Bom, na realidade, assim, normalmente o cliente não tem uma plataforma Zoom adequada a tudo isso, principalmente porque a pessoa, vamos supor, ela vai fazer um evento, uma empresa vai fazer um evento com tradução simultânea ao ano. Então, ela não vai pagar pelo Zoom por um evento. Então, o que acontece? Por exemplo, no nosso caso, nós criamos um núcleo de tradutores, são 2 tradutores espanhol-português, 2 tradutores inglês-português. E nós pagamos, entre os 4, um Zoom última geração, com tudo incluído. Eu posso dizer para vocês que, por mês, hoje ele está saindo aproximadamente uns 120 euros. Tá? Por mês. Então, assim, se uma empresa quisesse ter o dela, nessas condições, ela já pagaria quase 1.500 euros para usar uma vez ao ano. Então, o que nós fazemos? Nós oferecemos essa plataforma completa, né, para o cliente, ele usa a nossa plataforma. Ele vai destinar um host ou vários hosts, mas ele usa a nossa plataforma e a gente, como digamos, dilui o preço da nossa mensalidade no custo. Então, assim, no preço que nós já damos de orçamento de 2 tradutores ou 4 tradutores, mínimo sempre 2, eu já vou explicar o porquê, mas, assim, vamos supor que ele queira espanhol, português e inglês, português, ele contrata 4 tradutores com a nossa plataforma, e eu posso comentar com vocês o seguinte, que o custo dele hoje, diário, envolvido nisso, comparado a um evento presencial da forma que era feito, hoje ele paga aproximadamente 20% do que ele pagaria num evento normal. Então, vocês vejam que a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado quando fala, não, mas depois que isso acabar, tudo vai voltar ao normal. Porque uma pessoa que cria um evento desse tamanho, ela deixa de pagar muita coisa. Primeiro, que veja só uma coisa, num evento presencial, nós deveríamos colocar ali no mínimo umas 5 a 7 secretárias para distribuir o aparelho com fones de ouvido. Imaginem vocês hoje, numa pandemia, entregar um fone de ouvido para uma pessoa, ela devolver. Como é que nós higienizamos um fone de ouvido hoje? Ou seja, teria que ser fones de ouvido descartáveis. Certo? Hoje, por exemplo, o Dr. Arthur participa de um congresso de educação, ele está na casa dele assistindo. Ele está gastando a sua conexão, ele está gastando o seu aparelho, ou seja, tudo aquilo que a empresa pagava antes, hoje estamos pagando nós que estamos assistindo. A nossa internet, por exemplo. Então, o custo caiu muito. E vocês sabem que o custo é aquele que direciona sempre o comércio, as ações empresariais. Então, na minha área, principalmente, uma redução de 80%,
eu acredito assim que dificilmente eu vou conseguir fazer novamente um evento presencial nos moldes que vinham sendo feitos nesses grandes pavilhões, porque justamente não há necessidade da pessoa montar toda essa estrutura, ainda mais numa época de pandemia, como eu falei, problemas de fone de ouvido, manusear o aparelho, depois como é que vai desinfectar tudo isso. Então, realmente, assim, tudo mudou, né? E, assim, tudo visa custos. Nós sabemos que quando a gente está no meio empresarial, eles colocam uma planilha e, olha, aqui eu vou pagar isso, mas a diminuição do custo com a tradução foi muito grande. E claro que isso leva a alguns contratempos, porque, por exemplo, antes eu chamava o técnico de som ali no evento presencial e falava, olha, aumenta o volume, está chiando aqui, me troca o fone de ouvido, e todo esse apoio que nós tínhamos hoje, sou eu. Porque hoje eu sou o técnico de som, hoje sou o tradutor. Então, assim, eu vejo assim que muitos tradutores ainda, eles estão batendo o pé de que não estão gostando dessa nova transformação, eles não se acostumam e eles estão torcendo que volte atrás, mas eu acho muito perigoso tomar uma postura dessas, porque para que uma pessoa volte a pagar tudo aquilo que pagava para a gente fazer um evento vai ser bastante complicado. E já começa pelo uso do aparelho. Eu não acredito que o evento presencial acabe em termos de estandes. Entende? Eu acredito que futuramente, com uma segurança, vão voltar os eventos para estandes. Mas as palestras vão mudar. Por quê? Porque o Dr. Arthur, por exemplo, está numa Bienal do Livro, vamos supor. Ele está passeando pelas ruas e aí tem um autor, um professor que ele quer ouvir. O que ele vai fazer? Ele vai ligar no Zoom do evento no celular dele, coloca seu fone de ouvido, continua passeando e ouvindo a palestra. Não tem mais a necessidade de parar, ficar olhando, sabe? Eu vou parar 2 horas para ver a pessoa falar. Eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E vocês sabem que as novas gerações, elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Se você der uma coisa só para uma pessoa fazer ao mesmo tempo hoje, o provável é que ela vá dispersar com outra. Porque ela consegue 2, 3... eu tenho uma filha de 13 anos, o Dr. Arthur também tem umas numa idade menor, mas é impressionante, porque ao mesmo tempo que ela está falando com alguém, ela fala com outra pessoa, ela escreve no computador, eles são multiuso. Né? Eu não vejo, por exemplo, a minha filha com 13 anos sentada no auditório 2 horas vendo alguém falar. Ela vai ficar inquieta, porque as gerações vão mudando, né? É interessante como aqui tem umas músicas que comentam no Brasil muito sobre isso. Tem até um grupo muito famoso aqui dos anos 90, que era o Legião Urbana. Ele tinha uma música chamada Pais e Filhos, que realmente, assim, a gente sempre falava para os nossos pais, né? Pai, hoje não é mais assim. E hoje eu estou ouvindo isso da minha filha, né? Então, vocês veem que... É muito novo, pá. A diferença geracional e tecnológica ao nível do diálogo, felizmente, aproximou-nos em termos geracionais muito mais do que nós para os nossos pais, provavelmente. Exato. Agora, Jorge, tu falaste aí uma coisa que é muito importante, até daqui a bocadinho vamos abrir o espaço para o diálogo, que quer dizer que esta tecnologia, esta realidade, serviu para também criar aqui um desenraizamento. Desenraizamento esse, que efetivamente também vai pôr em causa a continuidade de muitos negócios. Exatamente. A tal continuidade das máquinas, dos tais aparelhos, a atividade do especialista de som, por exemplo. Não é? Mas também me preocupa aqui numa coisa que é uma das coisas que eu digo muitas vezes aos meus estudantes da licenciatura, mestrado, o que for, é que eu digo assim, quando vocês participam num congresso, quando vocês participam numa licenciatura, num curso, vocês não vão só buscar conhecimento, não vão buscar informação, vocês vão fazer networking. Vocês vão, com sorte, e se efetivamente o orador tiver essa abertura, vocês vão entrar em diálogo com ele. No final, se calhar, até vão pedir um cartão de visita, tudo isso, mandar-lhe, por exemplo, um trabalho. Faz-se muito networking num congresso.
abrem-se portas, há diálogo, e a realidade é que às vezes fluem ideias. Eu tenho que admitir que tenho muitos exemplos na minha vida em que, enquanto orador ou enquanto público, tive a oportunidade de criar contactos e até mesmo amizades com pessoas que fui ouvir ou que me foram ouvir. Por isso é que eu acredito que se, por exemplo, estes eventos presenciais se reduzirem, vai-se perder muito essa questão do networking. Networking, não é? Networking. Mas eu acredito que se calhar vai acontecer aquilo que há um bocado tinhas dito, que é, provavelmente, os eventos vão voltar, mas o pessoal vai andar com os microfones à volta, pouca gente se vai sentar, se calhar, numa sala. Mas eu também agora pergunto-me aqui nisto, e eu gostava que tu também falasses um bocadinho disso, ao nível da concentração. Tanto tu como eu, temos, novamente, filhos pequenitos e tal, essas coisas todas, nós reparamos que a concentração, que a atenção plena, é algo muito raro nas gerações atuais. Até mesmo para nós, às vezes, mantermos essa concentração plena, aproxima-nos dessas gerações mais novas. Não é fácil. Eu estou aqui a falar contigo e reparei que, por exemplo, aqui em algumas imagens de alguns colegas que estão aqui, que estão a ouvir, mas eu olho, vejo as pessoas a olhar para baixo, é sinal que estão a olhar para o telemóvel ao mesmo tempo e que estão a ouvir-nos. Sim. Lá está o multitasking. Sim. E nem por isso estão deixando de prestar atenção. Será? Ou será que nós já temos uma capacidade assim ao nível da comunicação e ao nível até mesmo da atenção cerebral que nos permitam, ao mesmo tempo que estamos a olhar para uma notificação no WhatsApp ou o que for, prestarmos atenção suficiente? Ou será que parte dessa informação que é valiosa se vai perder no éter? O que é que tu achas, Jorge? Ora, diz-me lá. Olha, eu acredito que para nós, né, eu digo isso, né, eu tenho já mais de 50 anos de idade, então, para mim, isso é um exercício diário, né? Conseguir fazer isso, porque eu sou muito de focar, eu sou muito de anotações, eu gosto de anotar as coisas, mas você vê que essa nova geração, ela não é de anotar, por exemplo, ela é de... Eu vejo que eles têm essa coisa de assistir uma coisa e ouvir outra no ouvido ao mesmo tempo. Então, eu acredito que, assim, que são evoluções, na realidade. Do mesmo jeito que nossos pais... nossos pais, vocês sabem que, se falarmos de avós e pais, já vem uma geração que vem da época do rádio, passou para a televisão, ou seja, vejam como da rádio para a televisão já saiu do auditivo para o visual e criou-se uma geração que não conseguia prestar atenção mais na rádio, a não ser ouvir músicas. Por exemplo, um telejornalismo, ele é muito mais útil e a pessoa consegue captar mais, porque ela vê a imagem do que ela ouvindo a mesma informação na rádio. Isso está provado. E se nós vemos uma pessoa que tem 70, 80 anos, ela é o oposto, ela consegue ouvir, porque ela veio dessa cultura, ela consegue captar muito mais que um jovem, né? Então, realmente, eu acredito que, assim, são ciclos que as gerações vão passando, que vão evoluindo, né? Eu me lembro, por exemplo, que meu pai, ele veio dessa história da televisão e me faz lembrar a primeira vez que ele comprou um videocassete. Olha, foi a época que eu mais tive trabalho, porque eu lembro que eu eliminei a maioria dos botões, porque ele sempre apertava o botão errado. Então, é só assim, olha, ligar, colocar a fita e apertar o play. Eu tinha que, toda vez que ele queria ver um filme, tinha que ir até a casa dele e colocar o filme, porque ele sempre me aprontava uma. Porque realmente, para ele apertar 3 botões, era muito complicado. E eu nem falo para vocês, ele já com seus 80 anos, que ele não morava comigo, mas a gente morava no mesmo prédio, mas em caso de algum acidente, eu quis dar um celular para ele, foi impossível. Porque ele já vinha de uma geração que o celular para ele era uma coisa de outro planeta, né? Eu sinto hoje que, por exemplo, hoje tudo está no computador, hoje está tudo no celular, e nós estamos vivendo a época dos aplicativos e de sites que nos ensinam a fazer coisas que a gente precisava de um profissional antes. Por exemplo, a gente fala de networking, eu consigo fazer uma propaganda minha dos meus serviços,
simplesmente entrando num aplicativo que se chama Canva, por exemplo. Eu faço o meu cartaz com a foto, com imagem, com movimento, coisa que antigamente eu não teria dinheiro para fazer, porque precisava de uma empresa especializada, né? Então, assim, eu demoro muito para aprender as coisas. Eu sou daqueles que, assim, já está me custando como custava para o meu pai ligar um videocassete. E eu vejo assim, eu chamo a minha filha, né? A Sofia tem 13 anos. Por exemplo, outro dia ela me viu fazendo um PowerPoint e ela me falou que eu estava muito antiquado, porque o PowerPoint é coisa do passado. E ela falava para mim de uma ferramenta que o Google tem, que ela aprendeu na escola, que você consegue fazer a mesma coisa e até com mais recursos, movimento e tudo, né? E ela falava para mim, não, agora é assim. E eu tentei ali como que navegar um pouco, e eu falei, olha, eu vou continuar com o PowerPoint, que para mim ali ainda está me servindo, né? Mas realmente, assim, eu acredito que esse pessoal que está chegando agora, essas novas gerações, e se fala muito de millennials, mas já se fala da geração X, Y, essas gerações, elas têm um chip a mais, que eu não tenho, sabe? Então, assim, eles têm alguma facilidade que eu não consigo ter, né? E, logicamente, para a gente não ficar atrás, tem que estar, pelo menos, estar no pelotão do meio, sabe? Eu não vou conseguir ser nessa maratona um queniano que está lá andando a 12 km por hora. Mas dentro dos meus 6, 7 km por hora, eu estou tentando ali manter a sintonia, mas não é fácil. Para mim, não é fácil. E a verdade é que tu fizeste aqui uma apologia, e eu concordo perfeitamente, uma apologia das gerações atuais, da capacidade com que eles têm de se adaptar e de ser multitasking, de serem verdadeiramente capacitadores de tarefas múltiplas. Sim, E sim. nós temos verdadeiros génios aqui que efetivamente se transformam e moldam a sociedade que temos hoje, uma sociedade cada vez mais comunicativa, uma verdadeira aldeia global, como dizia Marshall McLuhan. Isso é que é mais importante. E a realidade é essa. E eu gostaria agora, depois desta apologia que o nosso colega Jorge Cáceres fez, eu gostaria porque são 7h30, a pontualidade é uma coisa muito bonita e eu espero sempre cumpri-la à risca e que essa pontualidade não se torne também um exemplo das gerações passadas, e que é um problema que às vezes, apesar de fazermos a apologia das gerações atuais, às vezes essas gerações atuais vem a pontualidade assim por um canudo, como se diz aqui em Braga, aqui em Portugal. Mas a realidade é que, efetivamente, eu tenho visto muitas gerações, muitos jovens, efetivamente, com essa capacidade e, sobretudo, com uma visão empresarial. E ainda ontem estava a dar uma das cadeiras de falar sobre inovação, e a realidade é que vejo aí gente muito inovadora, e a realidade é que eu sou um otimista por natureza, e acredito que coisas fantásticas vão surgir, não sem nunca perdermos o norte da experiência que a nossa geração e as gerações que nos antecederam ainda podem. Isto não é para mostrar que nós ainda estamos aqui vivos, ou não. Eu acho que as gerações, todas elas juntas, podem nos efetivamente ajudar a reforçar e a refletir sobre os problemas do passado, porque a humanidade tende muitas vezes a repetir os erros do passado. Então a única forma de efetivamente nós garantirmos um futuro em que as várias gerações possam refletir para o passado para melhor construir o futuro, mas ao mesmo tempo viver o presente, que é uma bênção nos dias de hoje, é juntos, isso é muito importante. Sem quaisquer preconceitos, sem quaisquer rótulos, isso é muito importante. E eu gostaria, obviamente, aproveitar a presença daqui do amigo Jorge, e perguntar a alguns dos colegas, alguns dos participantes aqui neste nosso seminário, este nosso primeiro seminário, agradecendo mais uma vez então o facto de vocês aqui estarem, estejam à vontade, liguem os vossos microfones, façam uma pergunta ao amigo Jorge, porque ele tão ou mais interessante que é fazer este diálogo a dois. Meus amigos, um diálogo com uma casa cheia é bem melhor, e o nosso amigo Jorge dá o peito às balas com uma facilidade tremenda pela sua capacidade de comunicação. Vamos lá, estejam à vontade. Vamos lá, alguma pergunta que vocês quisessem então fazer aqui ao amigo Jorge? Alguma pergunta, meus amigos? Eu estou a ver Fiquem à vontade. Diga, por favor. Fiquem à vontade. Oi, boa tarde.
Olá, Maria Boa tarde, Leal. Maria. Oi. Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta mais específica para ti, porque como tu é uruguaio, né? O meu filho, por exemplo, ele é professor de inglês e ele durante um tempo deu aula presencial. E agora, com a pandemia, a própria escola trouxe para ele alguns alunos, né? Então, ele tem dado aula virtualmente. Tu acha que o espanhol também seria fácil de dar aula virtual, tipo para nós? A gente mora no Rio Grande do Sul, a gente tem algum conhecimento de espanhol, porque a gente volta e meia vai para a Argentina, vai para o Uruguai, vai por aqui por perto, a gente tem alguma ideia. Mas tu acha que seria produtivo para nós, por exemplo, aprendermos espanhol virtualmente? Com certeza. Olha, esse setor de escolas de idiomas, principalmente, ele está passando por digamos, um dos piores momentos, porque o que acontece? Eu trabalhei muito para escolas de idiomas, inclusive o Instituto Cervantes, que em Porto Alegre tem também, o Instituto Sim. Cervantes, é o grande centro da língua internacional. Inclusive, para vocês terem uma ideia, para você ser professor do Cervantes, você precisa passar numa prova em Madrid. Então, para você se candidatar a ser professor do Instituto Cervantes, que é uma escola de línguas, não é uma universidade, você precisa passar por um concurso, por uma convocatória. E eu vejo que essas grandes corporações, e eu acredito que em Portugal também deve ter algumas escolas de idiomas, assim, que são já franquias, elas estão com um grande problema, porque, na realidade, hoje, o importante não é mais a escola de idiomas, é o professor. Então, o aluno hoje, ele está procurando o professor diretamente. Eu estou vendo isso porque eu tenho, por exemplo, eu saí do Instituto Cervantes, né? Às vezes eu faço uma outra palestra lá, mas eu tenho amigos que ainda continuam lá, mas eles têm mais alunos particulares do que os alunos que estão numa sala do Instituto Cervantes. Instituto Cervantes, que normalmente não fechava uma aula presencial com menos de 30 pessoas, talvez o curso mais caro de espanhol do mundo. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo custava aproximadamente 250 euros por mês, que aqui seria praticamente o salário de uma pessoa, né? Então era muito caro realmente, né? Isso para um módulo de 30 a 35 horas presenciais, e as pessoas pagavam, as empresas pagavam, porque era um curso realmente de alta qualidade, os professores todos com universidade, davam aulas em universidades, mas eu vejo, sim, por exemplo, que esses grandes conglomerados e as grandes franquias tendem a acabar. Infelizmente, eu não vejo um futuro bom para todos esses grandes nomes que hoje conhecemos como escolas de idiomas, porque o professor que está nessa escola de idioma, ele vai conseguir engajar mais alunos de forma particular, inclusive saindo mais barato para o aluno. Sim. Que passa pelo lado econômico também. Porque, na realidade, se nós pensarmos, uma escola de idiomas nada mais é do que uma ponte entre o professor e o aluno. E quem ganhava o dinheiro era a escola de idiomas. E hoje nós estamos vendo que essa ponte está sendo demolida e o aluno ele está procurando diretamente o professor. Então, Maria Leal deve ter percebido, por exemplo, que o seu filho, nesses últimos tempos, ele chegou a um número de alunos que ele não tinha antigamente. Ele não tinha isso antes da pandemia de forma presencial. Eu lembro que tinha um ou outro que dava aula por Skype, até por WhatsApp, mas hoje em dia eu vejo que assim ninguém mais procura um curso de idiomas. Procuram assim, você conhece algum professor? Uhum. E aí vai sendo indicado. Por isso que é importante, como falava o doutor Arthur, o networking, a pessoa se mostrar nas redes sociais. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não sei como funciona em Portugal, mas aqui no Brasil eu vejo que, no meu caso, o que rende é Facebook ainda e o LinkedIn. O LinkedIn funciona porque quando alguém quer um profissional, vai para o LinkedIn. E depois procura no Facebook, porque no Facebook tem as experiências da pessoa. Então, essas experiências da pessoa que muitas vezes conectam. Olha, essa pessoa faz esportes como eu, então já é um professor que estamos no mesmo setor, no mesmo nível.
Então, realmente, eu vejo que não tem volta atrás. Tem algumas coisas no mundo que não vão ter volta atrás, né? São mudanças realmente que vieram para ficar. Não tem como. O Galafassi, colega Galafassi, Oi? levantou a mão, não sei se queria fazer alguma pergunta. Boa tarde. Boa tarde, Gilberto. Sim. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. professor Jorge. Boa tarde, Arthur. Se não fosse a tecnologia, eu não poderia estar participando aqui com vocês, né? Porque estou no trabalho e eu estou podendo acompanhar o trabalho de vocês. Mas, Jorge, acho que você matou a charada quando você fez a análise para o doutor Arthur dessa questão do custo, né? Eu conto uma experiência pessoal, eu estive nos Estados Unidos de 2010 a 2017 umas 9, 10 vezes em eventos por conta de empresas, né? Seja de tecnologia, seja outras empresas. Eventos de 9, 10 mil pessoas. Esse ano, por exemplo, um evento que acontecia na NRF, a National Retail Federation, que é a Federação de Varejo de Nova York, é o maior empregador dos Estados Unidos, né? O varejo fazia um evento com 10 mil pessoas, e a própria Microsoft. E isso tinha um custo muito grande, deslocar pessoas do mundo inteiro. E essa oportunidade que está trazendo a tecnologia, eu acho que a pandemia deu a oportunidade, Jorge, professor Arthur e colegas que estão aí assistindo, da gente experimentar uma coisa que já existia e que ela se aperfeiçoou em função da necessidade. Eu acho que a sorte aqui, do Zoom, por exemplo, é porque sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Você tinha as plataformas e elas se aperfeiçoaram imediatamente. Então, o próprio curso que a gente faz juntos aqui, né? A gente acaba fazendo com gente do mundo inteiro, com gente que está em vários lugares do mundo, e o network ele se dá dentro da mesma comunidade, que é um pouco diferente. Às vezes você vai num evento e se tem um network muito aberto, aqui você tem ele muito mais específico. Então, acho que a tecnologia ela permite de você aproximar mais os iguais e afastar os diferentes, porque aqui a gente consegue ter a mesma lógica. Agradeço a oportunidade, professor Arthur, professor Jorge, e sábado a gente se vê de novo. É isso Sábado aí, e domingo. Olha, muito bem, Gilberto, obrigado. Ora bem, e agora temos um momento especial, que são dois dos meus queridos alunos deste curso, da licenciatura e do terceiro ano desta cadeira, porque está inserido, obviamente, no âmbito da cadeira, e eu queria que levantar aqui a mão, tecnologicamente falando, não foi preciso pôr assim a mão, não é? E, caro amigo Bruno, faz então a pergunta, meu caro amigo Bruno. O segundo não está primeiro. É o Nuno? Muito bem, obrigado. Não, mas podes falar, Nuno, podes ser o primeiro, não há problema. Tira a moeda ao ar, se quiseres. Não é preciso, vai, Bruno, podes falar. Vai, Bruno, força. Dentro da minha questão, juntamente com a parte da comunicação, que veio trazer coisas novas, por exemplo, o alcance em que a ligação cresceu e entre as pessoas, como neste caso, foi capaz de unir uma reunião entre dois continentes, mas com a questão que há pouco falou o professor Jorge, foi que relativamente às grandes escolas e a interação com as redes sociais, em que as pessoas mais ativas são aqueles que supostamente poderão haver mais credibilidade, ou seja, são aqueles que vão ter maior número de seguidores. A minha questão será que se dentro no futuro, porque criar conteúdo e ser notável nas redes sociais é um desgaste enorme para a saúde mental e desgastante, será que a minha questão não é que as grandes escolas vão ter que investir nas redes sociais ou na parte mais ativa dos próprios professores para angariar alunos? Você comenta escolas, mas de formação, não de idiomas, certo? Sim, escolas de idiomas, escolas de formação, entre todas. Olha, as escolas de idiomas, eu vejo que é um caso à parte, porque, na realidade, como eu falo para você, era um agenciador entre professor e aluno. Exato. E essa distância diminuiu. Agora, já no lado das escolas, né, já de formação de crianças e adolescentes, e eu vejo isso muito claro pela minha filha. A minha filha, ela, uma coisa que é interessante comentar, porque às vezes as pessoas que não moram no Brasil não têm essa noção, a escola pública no Brasil é de muito má qualidade. Isso
é indiscutível. Então, para o teu filho ter uma educação adequada e fazer uma universidade boa, ela necessariamente precisa ter uma escola particular. Então, a escola particular, ela tem todo um investimento que uma escola pública não tem. Né? Inclusive, o próprio aluno, a própria família do aluno não tem as condições. Né? Então, o que eu vejo hoje, que está muito claro, é que vai aumentar o distanciamento social, em termos de educação, principalmente. Porque aqui no Brasil está acontecendo o seguinte, uma pessoa que está na escola pública, ela mal tem computador em casa. Talvez não tenha uma conexão de qualidade, então ela não consegue assistir a aula. Então, essa pessoa, praticamente, o ano passado, ela ficou excluída. Exato. Né? A minha filha, nós tivemos, nesse ponto, sorte pela escolha da escola que nós temos. Ela está desde o primeiro ano nessa mesma escola, hoje ela está na 8ª série. Mas veja só, a escola, ela sempre procurou, é particular, sempre procurou estar à frente das novidades. E quando foi em 2019, ela resolveu fazer uma parceria com o sistema Google de ensino. O sistema Google de ensino, ele tem uma plataforma que é voltada para escolas, né, particulares. Então, ela já tinha um projeto de sala virtual, onde ela fazia atividades em Excel, em Word, né, tudo aquilo que nós vemos no mundo digital. Né? Às vezes, por exemplo, usar um Photoshop. Ela já fazia isso na escola quando ela estava na 6ª, 7ª série, porque o sistema Google de ensino, ele montou uma sala especial com computadores de alta tecnologia na escola. Então, eles passavam por essas aulas diariamente. Veja já a diferença para uma escola pública. Exato. Como é que vai segregando. Né? O que aconteceu com isso? Quando veio a pandemia, a escola levou um choque, porque ela mesma não sabia o que ia fazer. Aí veio o Google e deu para ela, olha, as tuas 40 salas de aula estão aqui, todas presenciais, com capacidade limitada de alunos para cada professor. Então, tem a sala do professor de História, a sala do professor de Geografia. E eu te falo uma coisa, olha como é que é essa geração. Esse ano, a coisa de um mês atrás, era permitido um 30% de alunos dentro da sala de aula presencial. Então, aqueles que quisessem ir voltando para a escola estava aceitando 30% da sala de aula da minha filha, por exemplo, presencial, os outros 70% online, dependendo do número de alunos que se inscrevessem para ser presencial, eles iam fazer uma rotação. Uma semana iam 5, outra semana iam outros 5, porque eu acho que aí passa pela parte também do distanciamento para essa idade, que eu acho que está sendo terrível. Eles não estão tendo um contato físico, as crianças não estão brincando no pátio, então passamos por esse problema também. Mas, ao mesmo tempo, quando a escola chegou e falou assim, olha, uma parte dos alunos pode ser presencial, quem quer vir? Dos 30 que faziam parte da sala dela, apenas 2 queriam voltar. E os outros 28, para eles, continuam online, que eu me adaptei. Exato. E nós achamos que ia ser o contrário. As crianças não aguentavam mais ficar em casa e iam voltar para o presencial. E agora a escola, estou vendo, que vai ter que fazer todo um trabalho. Né? Aqui no Brasil está acontecendo da seguinte maneira. Do 1º ao 4º ano, obrigatoriamente presencial, porque nessa idade é impossível fazer algo online. E é necessário brincar. Não tem como, né? E como você prende a atenção de uma criança de 7, 8 anos? Agora, depois da 5ª série, aí sim se tornou online. A escola nos comunicou que até junho desse ano vai ser online. Vocês sabem que o calendário aqui é diferente. Sim. O ano começa em fevereiro, vai até junho, temos as férias em julho, e de agosto até novembro. É diferente do calendário de vocês do Hemisfério Norte. Mas, até junho, é garantido que as aulas são 100% online, e os alunos estão adorando. Né? Estão adorando realmente. Mas o que me preocupa, que passa pela tua pergunta, é justamente a falta desse contato físico entre as pessoas, entre as crianças. Que isso eu acho que é muito importante. Né? Faz parte da nossa formação. Mas, Jorge, uma coisa que é interessante, que também o Bruno há bocado tinha falado, que era
como é que depois as escolas até conseguem depois divulgar nas redes sociais o seu trabalho e tudo isso. Sim, porque a comunicação veio aproximar, mas também esta situação da pandemia também veio realçar a desigualdade social. Em Exatamente. que há escolas que têm capacidade para obter essa tecnologia, assim como pessoas em casa, e há escolas que não têm, assim como outras famílias também não têm capacidade para ter um computador. E depois há aqui uma coisa também importante. Há aqui uma grande pressão também aqui numa coisa, que é o online, como vocês disseram muito bem, aproximou os continentes. Exato. Ora, até mesmo para as instituições de ensino, que não sejam muito grandes, também é uma pressão muito grande, porque hoje em dia, um aluno qualquer que ouça ouvir falar de um curso em Harvard, ou em Princeton, ou em Oxford, vai pensar assim, epá, eu vou fazer um curso online em Oxford, em Princeton, ou em Harvard, ou em Cambridge, e sei que para o currículo vai ser muito mais importante do que fazer, se calhar, numa escola, num instituto aqui em Portugal, ou por exemplo, no Isla. numa universidade portuguesa, não é? No Isla, felizmente, temos bons alunos, eu não tenho bons professores, não tenho medo da concorrência. Porque eu tenho medo da concorrência, Bruno? Há de se trabalhar bem na CMTV, estou a gozar. Mas é verdade, hein? Então, a realidade é essa. Mas a realidade é que, admito, não é fácil depois para as instituições, vá lá, institutos mais pequenos de ensino, seja dos vários níveis, ouviram falar num colégio X, ouviram falar na universidade tal, então, se calhar para o currículo, vai ser muito mais interessante apostar, se calhar num curso, claro, num curso onde as cadeiras sejam propícias para o ensino online, porque efetivamente existem cadeiras que são demasiado práticas. Eu não estou a ver um curso de medicina ou de engenharia conseguir ser dado online. Mas, por exemplo, existem cursos de ciências sociais, filosofia, história, direito, por exemplo, onde se consegue conviver bem com o ensino online. Então, imagine uma Universidade de Coimbra, tão conhecida ao nível do seu curso de Direito, pergunto-me se, por exemplo, não poderá perder alunos, estudantes, sabendo que, se calhar, para o currículo, será muito mais interessante tirar um curso de Direito em Oxford. Claro que depois tem que se fazer aqui uma especialização por causa do direito português, sem dúvida, mas a realidade é que pode também pôr em causa também a sustentabilidade das instituições, sabendo que o online aproxima-nos de escolas que até agora poderia não ser tão fácil inscrevermos, participarmos, tirarmos um curso. O que é que achas, Jorge? Olha, isso é um problema que eu não sei como é a estrutura em Portugal, e vocês comentam depois, mas vejam bem uma coisa que aconteceu no Brasil, ligado a isso. O que vai acontecer, eu acredito, por exemplo, um curso, vamos supor, que o ISLA ofereça, e que o mesmo Harvard ofereça, por exemplo, não comparando nomes, mas as pessoas vão ver os profissionais que estão ali dentro. Isso vai ser levado em conta. Assim, que professores o ISLA me dá que eu posso assistir um ISLA? E eu digo isso por quê? Porque nos últimos 20 anos no Brasil, houve uma massificação de universidades particulares. Uma massificação muito grande, que na realidade não eram pessoas do ensino que montavam esses conglomerados, eram empresários com ações na Bolsa de Valores. Então, eles criaram universidades muito baratas. Eu lembro que eu trabalhava numa universidade, eu estava dando aula de letras espanhol até 2012, eu parei por causa disso. Eu trabalhava numa universidade que era bastante reconhecida aqui na área de letras, aqui em São Paulo, e essa faculdade foi comprada por um grande conglomerado de idioma, de ensino superior, né? Bom, a primeira coisa que eles fizeram era o seguinte: bom, a aula agora não tem mais 30 alunos, agora passamos para o auditório de 120 alunos e o professor vai dar aula de microfone. E por que isso? Porque ele diminuiu 4 turmas, passou para uma. Ou seja, eu dava aula em 4 turmas e eu comecei a dar aula em uma turma só. Claro que, por exemplo, aí começa. Você ia numa reunião de coordenação e reclamava, olha, não tem problema, eu posso dar uma aula para 120 alunos, mas vejam vocês o que vai ser, por exemplo, no dia da prova.
para corrigir. E aí eles falavam para você, não, mas faça múltipla eleição. Faça questões assim de ABCD e não tem problema. Isso foi acontecendo aqui a tal ponto no Brasil, e hoje nós vemos que essas universidades estão ruindo, porque na realidade era uma fachada muito bonita, mas assim, não se pagava bem os professores. Eu posso citar casos aqui que é muito triste, porque aqui nós temos assim, claro, eu sou professor, eu me formei para ser professor de alunos. Se eu quero dar aula em faculdade, eu tenho que ir para a pós-graduação. E aí eu começo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, né? Logicamente, à medida que você vai tendo melhores títulos, você vai recebendo melhor hora-aula. Mas aqui chegou-se ao ponto que falavam assim, doutor Arthur, o senhor é um bom doutor, tem um título de doutor na parede, eu quero a sua aula, mas eu vou pagar para o senhor como pós-graduado, simplesmente. Eu não tenho dinheiro para te pagar como doutor. Então, assim, eu vi gente guardando diplomas na gaveta, porque você comentar aqui no Brasil que era doutor, a pessoa já falava, ah, não, você é muito caro, eu não posso te contratar. Então, a pessoa nem falava mais que era doutor. Olha que ponto chegou da pessoa que chegou a um alto grau, estudou tantos anos, e depois ela ter que esconder isso, porque senão ela não consegue um emprego. Então, o que eu vejo é que aqui nós falamos separar o joio do trigo, né? É isso que vai acontecer, na realidade. Hoje, eu tenho como, na minha casa, escolher uma aula virtual de alta qualidade, né? A preços muito mais acessíveis, porque se eu quisesse estudar em Harvard, eu teria que mudar de país. Uma coisa muito aqui, nos anos de 2000 para cá, veio muito forte a história de você fazer um MBA. Né? E um MBA passava por você ter que morar fora do país. Então, eu vi muita gente realmente vender o carro, vender o apartamento para ir morar nos Estados Unidos por 3, 4 anos para poder estudar. Ou seja, ela arriscava o pouco patrimônio que tinha para se especializar e conseguir uma melhor condição. Muitas vezes isso aí não era uma boa escolha, porque quando ela voltava, ela se tornava uma pessoa cara no mercado brasileiro. Isso aconteceu com um amigo meu, que ele fez ele queria estudar na Politécnica de Nova York. Ele foi fazer um mestrado e um doutorado na Politécnica de Nova York, e quando ele voltou para o Brasil, ele não era contratado porque ele sabia mais que os chefes que iriam comandar ele. E aí o chefe falava assim, olha, você tem todas as qualidades, mas eu não vou te contratar porque é para você sentar onde eu estou, não é para sentar na mesa do lado. Então, a pessoa com medo, ela deixava de contratar esse grande profissional e ela foi embora para os Estados Unidos, porque no Brasil não conseguiu um emprego. Claro, é isso mesmo. Ora, vamos passar aqui, nós já estamos a ficar né? com o tempo Sim. esgotado, Sim, sim. mas temos aqui alunos que vão ter aulas às 8h30 depois e terem tempo de jantar, porque é tempo de jantar, Jorge. Claro. Mas aqui o nosso amigo Nuno e o Paulo também querem fazer aqui perguntas. Nuno, faz favor, Paulo, que é muito rápido. Olá a todos, Sim. desde já. A minha pergunta é muito simples. Como ao bocado foi mencionado, a internet, até mesmo a tecnologia tem estado a evoluir e até mesmo a nossa sociedade entre si, mesmo estando ou não juntos, há sempre comunicação hoje em dia, devido à tecnologia, mas uma coisa é certa. Existem plataformas como, por exemplo, o YouTube, que quando se vai a um vídeo, aparece lá como tradução, caso queiramos ver a tradução em si, que faz automaticamente. A inteligência artificial já está tão evoluída que consegue fazer isso automaticamente. Até que ponto os profissionais de tradução têm os seus dias contados, por exemplo? Pronto, essa é a minha pergunta. Não, muito interessante. Jorge, vais ter pesadelos à noite, Jorge. Vais ter pesadelos com esta pergunta, Jorge. Sim. Não, e assim, na realidade, passou por toda uma revolução, realmente, tudo isso que está acontecendo. Agora, veja bem uma coisa. Quando é feita uma tradução nesse sentido, que não passa por um tradutor, é feito de forma remota e automática, ela não tem uma qualidade, ela não passa por uma revisão. Né? Então, logicamente que são traduções que não vão interferir naquilo que se quer passar.
Mas eu vejo, por exemplo, que uma empresa, quando ela está fazendo um evento ou quando ela está fazendo um filme corporativo, precisa divulgar alguma coisa dela, ela tem esse cuidado. Ela não utiliza uma tradução automática nesse sentido. Logicamente, para uma coisa ou outra, assim, que é informal, um tutorial que aparece na internet, no YouTube, em relação a isso, eu acho que não tem mínimo problema, principalmente porque a pessoa que está fazendo um tutorial, alguma coisa, não teria dinheiro para pagar um tradutor, né? Mas a gente vê que realmente as empresas ainda elas têm muita preocupação em não, por exemplo, aqui, por exemplo, empresa brasileira que vai para a América Latina, para o mercado hispânico da América Latina, ela toma todo muito cuidado, porque uma pessoa que vai mostrar um produto na América Latina, que se fala outro idioma diferente do Brasil, se não passa por um material bem feito, não tem credibilidade. Então, a credibilidade ainda passa pelo tradutor. Então, assim, a gente vê que cresceu muito essa tradução automática, closed caption e assim por diante, mas não é algo que interfere no mercado, né? O que sim está acontecendo no mercado é selecionar com melhor qualidade os tradutores. Porque hoje você tem vários preços de tradução, né? Não há uma tabela específica para a tradução, mas hoje, por exemplo, uma pessoa, um bom profissional da tradução não é tão caro em relação a outro que fala, eu tenho o melhor preço, mesmo porque ainda há aquela questão que acontece em todas as atividades, né? Em muitas atividades, que assim, quando a coisa é muito barata, as pessoas desconfiam, né? Então, assim, a qualidade do produto acaba interferindo. Então, nesse sentido, não há. O que sim, há uma transformação remota muito grande. Um exemplo rápido que eu quero comentar para vocês, eu fazia visitas pelo Ministério da Agricultura a frigoríficos que vendem carnes para o mundo inteiro. Então, vinham auditores mexicanos, por exemplo, para visitar o frigorífico, e eu levava eles de cidade em cidade, eram viagens de 20 dias, 25 dias, com tudo pago pelo Ministério, porque é negócio do Ministério vender carne para fora, né? É o produto interno bruto que aumenta. Então, o que acontece? Hoje, o que eles fizeram? As exportações não podem parar. E um auditor não pode vir para o Brasil, porque as fronteiras estão fechadas. Então, já se criou rapidamente um câmera que vai visitando todo o frigorífico, e eu aqui da minha casa, eu vou transmitindo toda a informação para o auditor lá no México, no Chile, onde for. Então, vocês veem que assim, a tradução passa por muitos campos, e quando a pessoa necessita realmente algo mais profissional, passa pela nossa mão. Se é uma coisa simples, um vídeo rápido, uma coisa que não tem tanta importância, aí sim, vai numa tradução automática e funciona muito bem. Até mesmo porque a tradução automática não permite, o algoritmo ainda não lê o contexto da tradução. Exato. E muitas vezes pode utilizar uma palavra que é incorreta porque não sabe avaliar o contexto em que essa mesma palavra, ou que essa mesma frase pode ser desenvolvida. Acontece muito isso, infelizmente. Se nós vemos, por exemplo, o Google Tradutor, isso acontece muitas vezes. E, infelizmente, pessoas que fazem, por exemplo, artigos ou assim, que não têm capacidade para pagar um tradutor, muitas vezes os artigos não passam pelo crivo dos avaliadores, porque veem que aquela tradução é mal feita e foi mesmo às custas de um tradutor online, não é? Temos aqui o colega Paulo, que eu obviamente não sei se há mais pessoas a quererem fazer perguntas, mas a hora já está avançada e obviamente... Mas tenho 2 comentários também. Não é? Diga-me. Tem também os comentários Tenho 2 comentários também. Muito bem, muito bem. Então vamos aqui só ouvir o Paulo, está bem? Fazer a pergunta. Muito bem. Depois acabarmos com o Bruno, está bem? Está certo? Consegue-me ouvir, professor? Perfeitamente, Paulo. Muito bem, então, boa noite já. A minha pergunta também é muito simples. É o seguinte, sendo que todos os profissionais da sua área tiveram que se adaptar para esta nova realidade, houve algum apoio monetário do governo para o investimento nos equipamentos informáticos? Já mencionou que teve que alterar para um computador bastante mais forte, com uma internet bastante mais potente, visto que isso é necessário para o desempenho da sua profissão. Houve algum apoio por parte de alguma entidade? Não. Uma coisa que é importante comentar é assim, que no Brasil, e eu acredito que em muitos lugares,
nós temos duas modalidades de tradutor. O tradutor juramentado, ou jurado, que é aquele que faz traduções oficiais para governo, consulados, né? E o tradutor profissional, né? Que não faz esse tipo de trabalho, né? Porque realmente você precisa passar por um concurso no Brasil. Por exemplo, o último concurso para tradutor foi feito em 1998. Então, eles esperam que haja uma diminuição muito grande do número de tradutores oficiais para ter uma nova convocatória, e ainda não houve, já tem 22 anos, 23 anos disso. Mas a gente não teve nenhum apoio. O que sim houve é preocupação dos profissionais em se adaptar rapidamente. E eu lhe diria que no início, isso entre aqueles 3 meses entre março e junho, que a gente fez todos os testes para ver como poderíamos usar um Zoom e oferecer qualidade para o cliente, houve um investimento particular de cada um, e muitos não investiram porque achavam que isso era passageiro e estão parados até agora, porque realmente se precisa tudo isso para você conseguir trabalhar. Mas para que um tradutor conseguisse oferecer uma condição adequada para o cliente, cada um deles teve que fazer um investimento de aproximadamente uns 1.000 a 1.500 euros em aparelhagem. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, que não passou por nenhum subsídio, nenhum apoio, nenhum empréstimo especial do banco a juros menores, nada. Isso é uma coisa que foi assim, aquele que quisesse entrar no mercado ou continuar no mercado deveria ir por sua conta. Muito bem, vou passar então ao Bruno, porque senão quando eu tiver a minha aula a seguir às 8h30 e alguns deles estão presentes, ainda vão desfalecer no meio da aula porque não jantaram, e então não quero isso. Bruno, fala aí um bocadinho, que é para depois apresentar aqui as outras sessões. Diz lá então os comentários que tinhas, então, por favor. Não estamos a ouvir, tens que ligar o microfone, Bruno, obrigado. Já me esqueci. Nada. Esses dois comentários relativamente às questões que foram feitas, uma da minha parte relativamente à credibilidade das escolas. Acredito que os alunos procuravam em se inscrever numa escola procurando a sua reputação. Acredito que os alunos vão se inscrever nas escolas em que tenham os professores mais reputados, e daí no futuro haver uma grande competição entre contratações de professores, tipo equipas de futebol, e em que procuram contratar os professores mais credíveis para terem mais clientes, neste caso alunos. E relativamente à questão do Nuno, em que o emprego dos tradutores no futuro, também acredito que empresas que desenvolvam tecnologias de tradução irão procurar em contratar profissionais para melhorar essas plataformas tecnológicas relativamente à qualidade e à credibilidade da tradução, e também empresas que, havendo esta tecnologia e a maior união relativamente ou seja, o mundo ter ficado mais pequeno, houve também um crescente número de criação de empresas multinacionais. E essas empresas multinacionais também fazem um pouco de contratação de colaboradores de várias regiões do mundo. Acredito que também os tradutores irão apoiar na formação e passando também a palavra ajudando na integração e aprendizagem da língua de cada empresa. Muito bem. Eu agora queria convidar o Jorge para dizer umas últimas palavras. Está bem? Eu posso só despedir, não? Diz e dizer, mas é claro que sim, anda lá, força! Primeiro dar os parabéns ao professor Artur, porque tem sempre seminários que nós gostamos de assistir, sempre com pessoas muito interessantes. Segundo, dar os parabéns também ao professor Jorge, foi um prazer ouvi-lo e foi um prazer fazer uma caminhada desde a Revolução Industrial, e nós estamos também numa revolução que se chama 4.0, esta industrialização, e realmente o Nuno levantou um problema em termos de tecnologia e de que eventualmente, não é, nós temos algum receio que ela tome o lugar do homem. Agora, sem dúvida nenhuma, não é, que há funções que serão imprescindíveis pelo rigor, pela forma com que as pessoas podem ter, em termos de credibilidade, apresentar algum trabalho. Isso acho que será quase impossível, porque a preocupação penso que foi do Nuno, é idêntica até à preocupação de uma área que eu também leciono,
não é? Porque nós já temos robôs a fazerem entrevistas. Mas será que é a mesma coisa? Será que, por exemplo, são capazes de tirar a comunicação não verbal e tirar alguma ilação? Eu penso que a parte da tradução, eu tenho uma nora que também é tradutora de várias línguas, reparem, não se limita só a estas áreas. Por exemplo, a tradução em direto, em tribunais, que vocês são imprescindíveis, não é? Porque sem um bom tradutor, nós podemos colocar alguém na cadeia, não é? Por isso temos de ter áreas que são tão específicas que penso que será importantíssimo. E a organização a que eu e o Arthur pertencemos, e que está aqui o Bruno e o Nuno, e penso que o Paulo como alunos, a nossa área de base era Instituto Superior de Línguas e Administração, não é? E se calhar, como iniciou a sua palestra a falar dessa revolução, às vezes, não é? É preciso repensar e se calhar voltar um pouco àquilo que era a missão original das empresas, até porque nós hoje não podemos negociar sem ter uma formação de base, e cada área é uma área muito específica, de maneira que penso que tudo aquilo que ouvimos, aliás, eu conheço a sua terra, Natal também, e conheço também o Brasil, foi um prazer escutá-lo, sensibilizar toda esta gente para situações que são importantíssimas nos dias de hoje, e que nós devemos ter a noção de que quando contratamos alguém e quando queremos aprender uma língua, que é o meu caso nesta altura, porque eu sou da geração do francês e não do inglês e preciso muito de inglês, até porque já tive um constrangimento com um tradutor e um bom tradutor, que não é do Google sequer, com o nome de um autor num artigo científico, que ele traduziu-me mal, o autor. Ele nunca se põe autores na tradução e eu sem querer pus, e depois tive problemas enormes até encontrar, e só depois é que eu tive acesso e disse alto que foi o autor que eu não deveria ter posto e o tradutor fê-lo. E isto traz constrangimentos que, se fosse um tradutor, não é, vivo, por isso humano, se calhar isto não acontecia. Por isso, há muitas situações que estas mudanças que vão ocorrer, e falou nas novas gerações, mas também há determinados tipos de função que nunca poderá deixar de existir, porque o rigor que é necessário para nós termos algo que seja sustentável e credível, terá sempre de passar exatamente por termos tradutores e bons tradutores, porque também, não é, dentro da peneira haverá aqueles que são bons e aqueles que são medíocres, não é? E nós apostamos, e penso que as empresas e as multinacionais querem bons profissionais e por isso mesmo, não é, têm de também pagar em conformidade. Por isso, professor, foi um prazer ouvi-lo. Arthur, muito obrigada. Maria, que também expôs o problema do seu filho, eu também tenho que é da área da comunicação e também está com uma área também de tradução. Eu sei que muitas vezes nós queremos pôr, aqui em Portugal diz-se o carro à frente dos bois, mas é necessário ir com alguma cautela, porque as coisas não podem mudar de um dia para o outro. Tem de haver a consciência, tem de se preparar esta juventude para que nós possamos ter, sem qualquer dúvida nenhuma, profissionais de excelência. E aqueles que optam pela tradução têm de ser especialistas, porque o mercado não vai aceitar os outros, não é? Independentemente de tudo, há a seleção, e muito bem, como dizia o Bruno, onde é que eu tirei o meu curso, que faculdade, que professores é que tive, porque isso vai condicionar a empregabilidade, certo? Por isso foi um prazer muito grande ouvi-lo, muito, muito grande. Eu também vou ter de sair, tal como o Arthur estava a dizer. Foi um prazer, Maria, também, Valquíria e todos os que estiveram presentes. E até breve, se Deus quiser, quando passar por Vila do Conde nos caminhos de Santiago. Não se esqueça de dizer ao Arthur e aparecer, que terei todo o gosto em conhecê-lo pessoalmente. Está bem? Com certeza. Está combinado. Com certeza. Está combinado. Meu próximo caminho passa por Portugal, né? Então pronto, está convidado. O meu também passa por Portugal. Também, Valquíria. É isso aí, Valquíria. Muito não. Olha, já valeu a pena só este diálogo aqui, vê-se que uma comunicação digital nos ajuda aqui a trabalhar e criar Sem aqui dúvida. amizade. Sim, sem dúvida. Jorge. Sem dúvida.
Ok? Muito gosto, uma boa noite para todos, está bem? Obrigado. Um bom jantar para os bons jantar. Vocês com um fuso horário diferente ainda têm um tempinho. Exato. Foi um gosto As muito últimas bom. palavras, Jorge, por favor. Ok, bom, agradecer mais uma vez, doutor Arthur, é um prazer sempre estar aqui, ajudando e trazendo ideias. Eu acho que às vezes a gente coloca uma semente na cabeça das pessoas que vai levar adiante com outros pensamentos dentro da sua área. O recado que eu sempre gosto de deixar é que a gente tem que perder o medo da tecnologia e usá-la da melhor forma, porque nós sabemos que a tecnologia passa pelo bom, pelo mal, né? E como comentava a doutora Elisete também, até pelos bons e maus profissionais, mas isso o próprio mercado vai mostrando, né? E como o Bruno comentava, o professor, ele foi muito massacrado nas últimas décadas, né? Muito maltratado. Vocês veem o papel que ele tinha lá atrás e como hoje os alunos, e não falo de uma forma geral, mas como se desvalorizou a função do professor. E eu acredito que chega um novo momento de valorização, porque principalmente as escolas deixaram de formar profissionais. E como o Bruno comentava, vai virar isso um Cristiano Ronaldo, entendeu? Se eu quero esse professor, eu preciso pagar por ele, eu preciso chamá-lo, eu preciso fazer um convite, eu quero que ele venha, e é aí que vão se fortalecer as instituições. Então, o que eu peço para vocês é assim, não deixarem a tecnologia de lado, sem a parte, lógico, do coração. Acho que o coração sempre tem que estar muito presente nisso. O presencial também, eu acredito que a gente não pode, a gente é seres de se comunicar, não é coisa de cada um robô na sua casa. É um momento que nós estamos passando, outras gerações passaram também lá atrás. Então, assim, um pouco de paciência para todos. A tecnologia veio para nos ajudar e não para nos substituir. Porque se nós não apertamos o botão do computador, ele não vai trabalhar sozinho. Nós temos que ligar, colocar uma senha, colocar o que precisamos. Então, claro que há robôs para algumas funções, mas não para tudo. E ainda o homem é o principal objeto que nós temos na Terra. E é o homem que faz a máquina. É o homem que faz a máquina. Exatamente. Ora bem, então, muito obrigado, Arthur. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Espero ter sido útil de alguma forma com as contribuições. Muito obrigado. Eu queria, obviamente, terminar obviamente, este seminário fazendo alusão ao próximo, que será com o professor Vítor Fragoso, onde até, por exemplo, vamos refletir aqui uma mensagem que o nosso amigo José Rocha que deixou no bate-papo, o nosso amigo José Batista da Rocha, em que será que as pessoas com mais habilidades tecnológicas se tornaram mais inteligentes? O professor Vítor Fragoso, que é psicólogo, vai-nos abordar então uma abordagem positiva, mas também as dificuldades e as complexidades que os médias digitais vão desenvolver ao nível dos comportamentos sociais. Faço este convite para todos vocês, espero que efetivamente tenham gostado desta primeira sessão da segunda edição dos Seminários de Comunicação Digital. Eu quero agradecer-vos do fundo do meu coração o facto de vocês estarem presentes, porque estas coisas só valem a pena quando as pessoas estão presentes. Estas iniciativas dão muito trabalho e dão efetivamente muito gosto. E a verdade é que é importante nós fazermos estas coisas como profissionais que somos, em que nos empenhamos para trazer para vocês os melhores profissionais, as figuras que nós sabemos que trabalham connosco. O Jorge Cáceres é um amigo meu de longa data, o professor Vítor Fragoso é um amigo de longa data, todos aqueles que nós trazemos, a professora Elisete, quando desenvolve também seminários destes géneros, e outros colegas aqui do ISLA, a realidade é que somos profissionais que damos o corpo às balas, suamos muito para que os nossos alunos efetivamente possam entrar em contacto com o mercado, mas com as melhores personalidades que vos possam ajudar então nessa viagem, sem complexos, sem egos, isso é que é o mais importante, trazer efetivamente para que seja uma aprendizagem que vos acompanhe ao longo da vida. Ora bem, os meus alunos têm apenas 10 minutos para jantar, por isso... Doutor Arthur, só uma coisinha, Doutor Arthur, só uma coisinha, para me despedir eu vou parar o meu vídeo aqui para as pessoas verem como os clientes me veem enquanto eu estou falando. Eu já me despeço desse jeito. Ora, vamos ver. Anda lá. Vamos ver aqui o Jorge, o que é que ele está a fazer. Aparece aí um... Ah, muito bem, muito bem. Fone de ouvido. Muito bem, muito bem. É isso aí. É um final feliz, Jorge. Um grande abraço a todos.
Olha, uma coisa importante, isto vai ficar no YouTube dentro em breve, está bem? Vocês podem recordar depois os vários seminários que o Isla desenvolve através da plataforma do YouTube do Isla e PGT, está bem? Meus amigos, façam vão serem felizes. Muito obrigado, até daqui a 15 dias. Obrigado. Obrigado a todos. Já. E Portugal, ao longo do curso,